Ele nos quer sem ninguém por perto. Às vezes, quando queremos nos ajuntar, Ele nos chama para dançar, a sós, com Ele. Talvez no vale da morte, talvez no meio do deserto. E lá, Ele é quem guia os nossos pés. Ele é quem mostra o próximo passo a ser dado. Ele me tirou para dançar e eu fui. E eu vi que eu não estava mais sozinha. Eu dançava no vale com o meu amado. Teu amor por mim, teu amor por mim, Deus, teu amor por mim não tem fim, não tem fim, não. O teu amor por mim, teu amor por mim, Deus, teu amor por mim não tem fim, não tem fim, não. Nenhuma montanha é tão alta, nenhum vale tão profundo, nenhum rio é tão largo quanto teu amor por mim. Nenhuma montanha é tão alta, nenhum vale tão profundo, nenhum rio é tão largo quanto teu amor por mim. O teu amor por mim, teu amor por mim, Deus, teu amor por mim não tem fim, não tem fim, não. Teu amor por mim, teu amor por mim, Deus, teu amor por mim não tem fim, não tem fim, não, 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 não tem dimensão. Tu sabes quando caio, quando me levanto, quando eu vou e quando volto, e quando eu mesma não sei o que sinto. Tu conheces-me. Tu sabes quando caio, quando me levanto, quando eu vou e quando volto, e quando eu mesmo não sei. Tu conheces-me. Tu sabes quando caio, quando me levanto, quando eu vou e quando volto, e quando eu mesma não sei o que sinto. Tu conheces-me. Tu sabes quando
canção. Eu não preciso de mais uma oração. Eu não preciso de mais uma palavra. Eu não preciso de mais nada pra chamar tua atenção. Teu sacrifício me deu a salvação. Você se deu pra ter o meu coração. E a tua graça basta. Eu não preciso de mais nada pra chamar tua atenção. Eu recebi o que você merecia. E o meu castigo foi você quem recebeu. Por mim usou uma coroa de espinhos. E a coroa da vida me deu. Você trocou de lugar comigo. Teu sacrifício me deu a salvação. Você se deu pra ter o meu coração. E a tua graça basta. Eu não preciso de mais nada pra chamar tua atenção. Não, não, não. Eu recebi o que você merecia. E o meu castigo foi você quem recebeu. Por mim usou uma coroa de espinhos. E a coroa da vida me deu. Graça, favor imerecido. Graça, tomaste o meu castigo. Graça, um servo feito amigo de Deus. Graça, favor imerecido. Graça, tomaste o meu castigo. Graça, escravo feito filho de Deus. Eu recebi o que você merecia. Jesus, o meu castigo foi você quem recebeu. Por mim usou uma coroa de espinhos. E a coroa da vida me deu. Foi pela graça, favor imerecido. Graça, tomaste o meu castigo. Graça, um servo feito amigo de Deus.
tomaste o meu castigo, graça, escravo feito filho de Deus, sacrifício eficaz, tu tomaste o meu lugar, o meu fardo levou sobre si. Eu não vou mais olhar para trás, não sou condenado mais, para sempre viverei pra ti. O sacrifício eficaz, tu tomaste o meu lugar, o meu fardo levou sobre si. Eu não vou mais olhar para trás, não sou condenado mais, para sempre viverei pra ti. Pela graça, favor imerecido, graça, tomaste o meu castigo, graça, servo feito amigo de Deus. Glória a Deus, irmãos. Paz e graça. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Nós já começamos a nossa escola da fé, transmitindo em live, né? E agradeço os irmãos por estarem com máscaras. É necessário máscara, viu, irmão? Tá bom? Da próxima, o irmão vem com máscara. Eu vou usar, não vou usar porque eu vou falar e estou longe de vocês, mas esse procedimento ele é necessário. Amém, queridos? O número de 30 e com máscaras, álcool gel. Amém, amados? Diga glória a Deus. Vamos orar. Incline a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, iniciamos agora há pouco a reunião do congregar dos irmãos da família da fé em Cristo Jesus. Que estes irmãos que estão neste momento unindo a fé ao nome de Jesus e ao Senhor Jesus, eles recebam do teu toque. Os irmãos que estão na live, aqueles que vão chegar, aqueles que assistirão depois, que a oração no nome de Jesus abra o entendimento deles e mostre a eles a necessidade que há, Pai, de buscar o Senhor e a tua face, porque as tuas mãos estão estendidas, o teu cetro forte para nos abençoar em Cristo, e por sinal já nos abençoou, no nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Amém, amados? Pode se assentar. Irmãos, nós temos falado já, acho que hoje inteira um mês, já sobre Jesus, o nosso sumo sacerdote. O sacerdote segundo a linhagem de Melquisedeque, segundo a ordem de Melquisedeque. O sacerdócio mosaico, da lei mosaica, ele vinha da tribo de Levi, e Jesus não era da tribo de Levi, Jesus era da tribo de Judá, e as escrituras não faziam menção de nenhum sumo sacerdote da tribo de Judá. Todos eles teriam que sair da tribo de Levi, porque Arão era da tribo de Levi,
foi o primeiro sumo sacerdote, então todos descendiam dele, porque era a lei. Assim Deus regulamentou quando o tabernáculo ele foi apresentado a Moisés no Monte Sinai. Eu disse esses dias aqui, numa das nossas reuniões, que se a pessoa fica esperando Deus abrir mar vermelho, Deus não vai abrir mais o mar vermelho. Deus não vai pôr mais nenhuma nuvem sobre o povo, para guiar o povo, não. Porque tudo isso era sombra da nossa realidade em Cristo Jesus. Tudo isso foi sombra da nossa realidade em Cristo Jesus. Atravessar o Mar Vermelho era tirar o povo do Egito. O povo estava saindo do Egito. Atravessar o Mar Vermelho é a sombra do batismo nas águas. Jesus foi batizado no Jordão por João Batista. Então, João Batista, ele introduziu por ordem divina o batismo nas águas. João Batista, ele foi para a beira do Jordão e começou a pregar: arrependei-vos, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E quando você lê as Escrituras falam, principalmente na Nova Aliança, o Novo Testamento, de 3 tipos de batismo: o batismo dos judeus, o batismo de João Batista e o batismo de Jesus. Todos, até a descida do Espírito Santo, em Atos 2, eram batizados no batismo de João Batista. Todos eles. Porém, quando o Espírito Santo desceu em Atos 2, os apóstolos começaram a praticar o batismo de Jesus. E qual era o batismo de Jesus? Batizar só no nome dele. Todas essas instruções estão nas Escrituras. E a maioria das denominações, a religião em si, ela batiza, eu, você, nós somos batizados, não esse grupo novo que está chegando agora, que é o caso dos irmãos que estão aqui, que desceram as águas. Nós somos batizados no batismo de João Batista, não no batismo de Cristo, praticado pela igreja de Atos 2, a igreja primitiva. Pastor, o que isso muda? Muda na minha salvação? Não muda na minha salvação, nem na sua salvação, mas é uma prática, um ensino errado. Então nós temos que pautar por andar na verdade, por andar nas Escrituras. Diga amém, irmãos. Diga glória a Deus. Porque olha só, irmãos, tudo que está paralelo à palavra de Deus não é de Deus. Por isso, nós precisamos andar de acordo com a palavra, de acordo com as Sagradas Escrituras, de acordo com o que está escrito. Posso ouvir um amém? Então, por quê, irmãos? Porque Jesus disse que se nós praticarmos sua palavra, nós permanecemos nele e ele permanece em nós. E aí talvez alguém esteja pensando assim, quem está me assistindo, até mesmo você: mas Jesus ordenou a batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas você também precisa entender e compreender, e eu acho que isso é bem explicado aqui, que havia 2 grupos naquela época. Quando Jesus veio, Jesus falava com os judeus. Jesus estava falando com a nação eleita, com os judeus, porque a igreja ainda não existia. E
eles nem tinham noção da igreja, porque a primeira vez que a igreja, a palavra igreja, eclésia, é mencionada é em Mateus capítulo 16, quando Jesus faz uma promessa para Pedro, depois dele ter uma revelação do Espírito. Jesus pergunta para eles assim: quem o povo diz que eu sou? E eles começam a dizer: uns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é João Batista, outros Jeremias, outros, qualquer um dos profetas. E aí Jesus olha para eles e diz: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Então Pedro, ele toma a frente e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas sim o meu Pai. E aí então ele olha para Pedro e diz: Pedro, porque tu és pedra, tu és precioso, mas sobre esta pedra eu vou edificar a minha eclésia, a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então os discípulos ficam olhando para Jesus: igreja, porque não há nenhuma profecia, não saiu nada na boca dos profetas do antigo pacto, algo mencionado sobre a igreja. A igreja era um mistério oculto em Deus. A igreja era um mistério de Deus guardado, que foi revelado todo o seu mistério para o apóstolo Paulo. Então todo o mistério da igreja, toda a revelação da igreja foi dada ao apóstolo Paulo. De que forma? Nos seus momentos de oração, de comunhão, na presença dele. Então ele recebeu toda a revelação. Ninguém escreveu, ninguém falou, ninguém recebeu como apóstolo Paulo o mistério da igreja. Quando você pega o Novo Testamento, 27 livros, metade deles são escritos pelo apóstolo Paulo. Metades dele. 14 livros, 13 com o seu nome, mais Hebreus. Hebreus é um livro escrito por Paulo, um erudito no hebraico, um conhecedor da lei judaica, das alianças, dos pactos. Amém, irmãos? Então, Paulo escreve tudo aquilo que ele recebe. Só há dois ensinamentos falando da ceia. Um é quando Jesus se assenta com os discípulos para cear, e o outro é o texto de Coríntios, 1 Coríntios, no capítulo 11, quando Paulo vai mostrar como que funciona o culto, a ordem. E no versículo 23, ele diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. O modelo de ceia que Paulo ensinou é o modelo cristão, mas os discípulos ali, eles participaram ainda da ceia judaica com Cristo. Eles não tinham noção daquela ceia. Eles comeram no pão, mas era um modelo ainda judaico, era a Páscoa. Mas de lá eles começaram a participar, e o Espírito de Deus então, o Espírito de Deus e Cristo começa a dar ensinamentos ao apóstolo Paulo. Ninguém dos outros falou como apóstolo Paulo acerca dos ministérios na igreja: apóstolo, profetas, pastores, mestres e evangelistas, socorro, governo e variedades de línguas. Ninguém ensinou sobre os dons do Espírito à igreja, como Paulo, os 9 dons: palavra do conhecimento, palavra da sabedoria, profecia, discernimento de espírito, variedade de línguas, interpretação das línguas, maravilhas, dons de cura e fé. Ninguém ensinou como Paulo.
Ninguém falou como Paulo acerca do amor. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Porque esse é um dom, o amor. Esse é o dom mais excelente, o amor. E ele dedica um capítulo inteiro, depois de ensinar sobre os ministérios, de ensinar sobre os dons do Espírito. Agora ele ensina, em um capítulo inteiro, sobre o dom mais excelente, que é o dom do amor. Então todo o mistério passa por Paulo. Se você tentar buscar mistério da igreja no velho pacto, você não vai compreender. Porque o velho pacto é um livro fechado. O Velho Testamento é um livro fechado, porque foi um livro escrito para gente morta espiritualmente. Um povo que vivia em volta da sua condição. Porque o velho pacto tratava com gente morta no espírito. É a condição. Não havia ninguém melhor nem pior. Todos estavam na mesma condição. Mas o Novo Testamento, o Novo Pacto, o Novo Concerto, a Nova Aliança é um livro aberto. Por quê? Porque é um livro onde trata com gente nascida de novo no Espírito. É onde as pessoas receberam o Espírito Santo. A luz de Deus habitando em mim e você. O Espírito que prescruta, o Espírito que sonda o pensamento mais profundo de Deus ao meu e ao seu respeito. O Novo Testamento é um livro aberto. Por quê? Porque é no Novo Testamento que a luz se revela. E quem é a luz? Quem é a luz? Jesus. E sendo a luz, ele diz: mas vós sois luz. Vós sois a luz do mundo. Por quê, irmãos? Porque a luz dele agora foi transferida para mim. Foi transferida para você. E aí quando você agora pega o Novo Testamento, com o auxílio do Espírito Santo, descortinando, abrilhantando os ensinamentos, você olha para o velho, para a velha aliança, você compreende o que está escrito lá. Você vê a sombra, porque a nossa realidade é Cristo. E aí então, você vê o apóstolo Paulo escrevendo essas coisas. Ele fala do batismo nas águas, porque até eles foram batizados no Mar Vermelho. Eles foram batizados na nuvem. E a igreja foi batizada na nuvem, e era o Espírito Santo descendo. Em Atos 2, formando um só corpo, gregos e judeus, judeus e gregos, formando a eclésia, a igreja santa, irrepreensível, imaculada, perfeita, sem ruga, do Senhor Jesus. A igreja ao qual ele amou e ele morreu por ela. Não essa igreja professa, essa igreja da cristandade que temos hoje, mas a igreja de Cristo, a igreja dos nascidos de novo. Não a igreja de Judas, mas a igreja de Pedro. Que isso, pastor? Porque Judas nunca foi crente, mas Pedro sim. Os dois pecaram, um negou e um traiu. Os dois pecaram, mas um era crente, coração quebrantado, Pedrão. Veja, irmãos, um era crente, e quando Satanás pediu a Deus para cirandar Pedro, Jesus intercedeu por ela, porque esse é o papel do nosso sumo sacerdote. A função do sumo sacerdote é interceder, e ele está com as mãos levantadas, erguidas, intercedendo por mim, por você, por nós, do lado do Pai, porque ele é o meu, ele é o seu, ele é o nosso sumo sacerdote. Porque essa é a função do sumo sacerdote: interceder a Deus pelo povo.
E eu disse quinta-feira passada que há uma diferença entre o sacerdote e o profeta. O profeta está de costa para Deus, mas de frente para o povo. Mas o sacerdote está de costa para o povo, mas de frente para Deus. Por quê? Porque o profeta ouve Deus e fala com o povo, mas o sacerdote ouve o povo e fala com Deus. Isso era a lei. E hoje, na nova aliança, ele nos chama de sacerdotes do Deus Altíssimo. Mas nós temos um sumo sacerdote, que é Cristo Jesus. Então você olha para a velha aliança, para o velho pacto, e vê um povo morto na sua condição. Todos iguais, mesmo aquele que está na frente da multidão, como aquele que está no fundo da multidão, todos na mesma condição. Mas aí você vem para a nova aliança, a aliança da graça. Nós temos uma posição, e todos estão na mesma posição diante dele, tanto os que estão na frente, como os que estão atrás, porque é a multidão, todos estão na mesma posição. Tanto aquele que já está há 30 anos, como aquele que acabou de chegar, todos se encontram na mesma posição diante dele. Todos. Do velho pacto, na lei, o povo morto no espírito. Condição. Qual que era a condição? Todos estavam condenados. Todos condenados. Nenhum justo sequer. Mas agora, na nossa posição, na graça, na nova aliança, todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Eu sou chamado filho de Deus, você é chamado filho de Deus. Porque nós recebemos esse direito por causa de quem? Do nosso sumo? Por causa do Cordeiro. Porque há duas verdades: a verdade antes da cruz e a verdade depois da cruz. Quando Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ele disse, eu sou o caminho para a cruz, eu sou a verdade da cruz, e eu sou a vida pós-cruz. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele disse, eu sou o caminho para a cruz, a verdade da cruz e a vida pós-cruz. A nossa posição em Cristo Jesus, a nossa comunhão com Cristo Jesus hoje, ela está arraigada com o Espírito Santo. Por isso nós somos luz, porque o Espírito Santo não habita em trevas. Quando você pega Gênesis 1:1, Gênesis 1:1 diz assim: e no princípio Deus criou os céus e o Espírito de Deus se movia sobre o quê? A face das trevas. É isso? Ele se movia sobre a face das águas. As águas, no caso ali, retrata um grande mar, e mar retrata multidão. O Espírito Santo se movia, e ele se move na multidão. Na multidão de quem, irmão? Dos salvos. Jesus olhou para o mundo e falou, olha, o mundo não pode receber o Espírito Santo nem tê-lo, porque o mundo não o conhece. O Espírito Santo não foi derramado, irmãos, para o mundo. O Espírito Santo foi derramado para a igreja. O Espírito Santo é uma promessa para a igreja. Joel 2:28, e acontecerá que nos últimos dias derramarei sobre vós, sobre toda a carne. E aí o dia que o Espírito Santo desceu em Atos 2, e eles começaram a zombar, Pedro se põe de pé e fala, que bêbado que? Aqui não há ninguém embriagado, isso é uma promessa. Essa é a promessa do derramar do Espírito Santo. Por que não se cumpriu? Porque tinha que se cumprir, porque era uma promessa do Espírito Santo para a nova aliança. Mas eles não entendiam essas verdades. Israel não entendia nem o mistério da igreja. Tanto é que Israel perseguiu quem? A igreja. Fariseus, saduceus, escribas, mestres da lei, eles perseguiram a igreja, os cristãos. Paulo foi o maior perseguidor de cristãos.
Paulo, ele punha medo na igreja, porque ele perseguia ferozmente a igreja de Cristo, porque eles não entendiam. Mas indo ao caminho de Damasco, pelo caminho, o Senhor aparece para ele e diz assim: veja, irmãos, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Veja, ele estava perseguindo quem? A igreja. E Jesus disse: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Porque Jesus e a igreja e Jesus é um só corpo, porque ele é o cabeça da igreja. Você está me perseguindo. Quando alguém persegue a igreja de Jesus, irmão, persegue Cristo. Então ele diz: mas quem és tu, Senhor? Ele disse: eu sou Jesus a quem você persegue, porque eu sou o cabeça dessa igreja, desse corpo. Você está me perseguindo. E ele então fica cego por 3 dias. E ali começa toda a sua história com Cristo. Agora ele recebe o Espírito Santo. Um homem chamado Ananias, Zacarias, recebe uma revelação. O Senhor fala com ele: ó, vai na rua direita, na casa em tal lugar, procura por Saulo de Tarso que está lá orando. Aí ele fala: sou esse homem que está nos perseguindo. Não, mas agora ele é meu, e eu vou mostrar para ele como importa ele sofrer por causa do meu nome. E aí eu fico vendo esse evangelho de hoje, as pessoas dizendo sobre vitória, as músicas vitória, que você vai vencer, que você vai deixar de sofrer. Ora, irmão, isso é ignorância, isso é tapiação. Essas músicas, preste atenção naquilo que você está cantando. Se ele não poupou nem o filho dele do sofrimento, se ele olhou para Paulo e diz: você vai sofrer por amor a meu nome. Você olha as bem-aventuranças, Jesus e suas promessas: bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem, porque vos odiarão. Veja, isso é vitória. Isso é o que, irmão? Sofrimento. Mas de trás do sofrimento vem o que? Vem a recompensa. Bem-aventurados são os que choram, porque eles serão consolados. O que faz você chorar? O que faz a pessoa chorar? É coisa boa? É vitória? Ou sofrimento? Ou dor? Ou perca? Irmãos, me responda. Mas aí você pega um falso evangelho, ensinado por falsos mestres, e que são aplaudidos e elogiados. E aí quando surgem profetas de Deus, homens de Deus de alinhamento, trazendo revelações, trazendo o verdadeiro evangelho, eles são taxados como os perturbados, os desviados, os rebeldes, do qual eles me incluem, por causa daquilo que eu ensino, que eu falo e que eu prego e que eu vivo. Compreendem, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Então, quando você olha lá para o fundo, o Velho Testamento, você vê a sombra. Sombra. E aí quando você vive o novo, deixa o Espírito Santo alinhar você, para você viver em graça e te dar o entendimento, você olha para o velho e compreende tudo. Você olha a história de Jacó, quando ele vai abençoar os filhos, os 12 filhos antes de morrer. Por último ele chama José, que foi vendido ao Egito. Então agora ele não vai abençoar José, ele vai abençoar os 2 filhos de José, Efraim e Manassés. Jacó está com os olhos já se fechando pela cegueira, na hora de dar a bênção, porque isso era ritual para o judeu, a transferência de unção, de bênção no impor das mãos, a mão direita sobre o primogênito para receber o direito e a mão esquerda sobre o outro filho. E o mais velho que recebia o direito de primogenitura, de ser cuidador. Uau!
Então, na hora que Jacó vai abençoar os 2 filhos, o que Jacó faz? Jacó cruza as mãos. Ele pega a mão direita e coloca sobre o mais novo, e a mão esquerda sobre o mais velho. Ele troca. Ele dá o lugar de honra para o mais novo e o lugar de desonra para o mais velho. Ao passo que tinha que ser o contrário, ele tinha que dar lugar de honra para o mais velho e o de desonra para o mais novo, porque era a bênção dos primogênitos. Mas isso é sombra. Sabe de quem que isso fala? De mim e de você. Nós éramos os pequenos, os desonrados, e Cristo, o honrado, Ele cruzou as mãos. O Pai nos abençoou em Cristo Jesus. Quando Jesus veio, Ele disse o quê? Eu não vim para servir. Eu não vim para ser servido. Eu vim para servir. E até hoje Ele nos serve. Eu vim para servir. Ele lavou os pés dos discípulos com uma bacia, com água e uma toalha. Pedrão pulou na frente e falou: não, o senhor não vai lavar meus pés. Jesus falou: Pedro. No final Pedro dá uma olhada para ele e Pedro fala: então me dá um banho. Jesus falou: não. É assim, Pedro. Porque Ele é o maior, Ele é o primogênito dos mortos. Veja, Ele é o primeiro. Mas nós recebemos a bênção da mão cruzada. Isso é sombra. Porque em Cristo Jesus eu sou, em Cristo Jesus você é, em Cristo Jesus já somos abençoados. Você não entendeu, irmão? Em Cristo Jesus eu sou abençoado. Eu não corro atrás de bênção, eu não busco bênção como eu ensinei as pessoas buscarem, como eu buscava bênção no monte, eu buscava bênção no sacrifício que eu fazia. Atravessar a cidade por 21 dias, 30 dias, 41 dias, saindo da Catulina e atravessando a cidade a pé de madrugada, e parar lá no monte da Vila Nova, indo para os Perdis ali a pé, para chegar lá e ficar orando, achando que aquilo era um sacrifício que iria me abençoar. Quantas vezes encarando chuva, a chuva vinha ali, até tremia, batia os queixos e gritava: o sacrifício hoje foi bom, Deus vai me dar uma bênção dobrada. Quanta besteira, irmão, quanta besteira. Porque nele eu já sou. Por isso, a religiosidade, ela se enfurece com o evangelho da graça, não com o da hipergraça, que o da hipergraça já foi além, tá, irmãos? O diabo, ele é sutil também, né? Ele é astucioso, ele sabe. Aí a graça é o verdadeiro evangelho, então ele inventou a hipergraça. E muitos têm se escandalizado com a hipergraça, mas nós estamos na graça do Senhor. O verdadeiro evangelho de Cristo Jesus. Nós não pisamos no sangue, como diz Hebreus. E aí você pega os pregadores da lei, da rigidez, do legalismo nos dias atuais. Irmãos, fazendo tudo que os fariseus faziam contra Jesus, contra Paulo. O que vocês acham que Paulo foi apedrejado? O que ele pregava? O que ele ensinava nas sinagogas? Ele dá o currículo dele. Eu já disse isso aqui. E quando eu vejo pessoas tomando posse das confissões pessoais do apóstolo Paulo, eu falo: poxa, porque são 2 versículos de confissão pessoal dele, ele confessando isso pessoalmente, e aí vem uma pessoa que toma posse disso, que é algo pessoal dele, se apossando dessas verdades que o apóstolo Paulo viveu. E esses 2 versículos são tudo posto naquele que me fortalece, e o outro é: combati um bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Isso são confissões pessoais dele. Mas aí quando você olha, quando ele diz: olha, tudo posto naquele que me fortalece, leia os versículos anteriores para você ver ele dando o currículo dele. Eu fui apedrejado tantas vezes, fui estigado com vara, açoitado, fui perseguido entre os irmãos, entre os patrícios, passei fome, necessidade, frio e jejum.
em perseguição, ele dá, em naufrágio por 3 vezes, ele dá o currículo dele, de como ele sofreu, mas aí ele olha e diz, mas eu posso tudo naquele que me fortalece. Aí vem uma pessoa que o filho passou mal, ou que o filho entrou nas drogas, que nem sofreu, não sabe nem o que é sofrer, e está dizendo, eu tudo posso naquele que me fortalece, eu tudo posso, eu tudo posso, eu tudo posso, mas não sabe o que ela está dizendo. Então quando você olha para as Escrituras, vocês que estão aqui, você que está me assistindo, nós não temos gritos aqui, nós não temos rodopios, nós não temos shuriken, nós não temos os Hadouken Shiryu, os Beckamenha, não temos rabo de arraia, não tem helicóptero, não tem papa-vento, não tem giro, não tem Muay Thai, não tem nada dessas coisas aqui. O que nós temos é o Evangelho simples, o Evangelho da graça. O Evangelho da compreensão e do entendimento. Que as pessoas acham que libertação é expulsar demônio. Não, expulsar demônio não é libertação, irmãos. Até hoje eu tenho essa ressalva, hoje conhecendo as Escrituras, com expulsar demônios. Jesus ele fez uma declaração, está no Evangelho de São Mateus, quando ele diz assim, olha, quando o espírito imundo é expulso de uma casa, a casa que ele fala é o corpo, o que ele faz? Ele anda por lugares áridos, procurando repouso, mas ele não acha. Ele diz, então eu vou voltar da casa de onde eu saí. E quando ele volta, Jesus disse, ele acha a casa varrida e adornada, porém desabitada. Veja, quando o espírito imundo foi expulso, a casa foi varrida e adornada para receber um hóspede. Quem era o hóspede? O Espírito Santo. Mas a casa não recebeu. Então o espírito maligno volta, acha a casa vazia, adornada, varrida, e ele fala, vou ficar aqui agora de novo. E Jesus disse, mas ele traz com ele mais quantos? Mais 7. Quantos dias da semana são? 7. São 8 demônios agora. Era o que tinha e mais 7. Um é para tirar a folga do outro. É fazer rodízio. Compreende? Sim ou não? E o estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Mas as pessoas acham que libertar uma pessoa é expulsar demônio. Não, irmãos. Isso não é libertação. Libertação é a pessoa conhecer a verdade e viver ela na prática. E Jesus disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E quantas verdades eu tenho conhecido. É comum alguém me perguntar, pastor, só não tem mais reunião de libertação lá na sua igreja? Não, eu digo, toda reunião é de libertação. Porque quando a palavra é pregada, a palavra liberta, a verdade liberta. E conhecereis a verdade, e a verdade libertará. E entenda, irmãos, na lei a palavra verdade não estava explícita, porque a verdade veio com a graça. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 17. Porque a lei foi dada ao servo Moisés, mas graça e verdade vieram pelo Filho. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Porque a vida te liberta, a verdade liberta. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus? Então, nós temos falado aqui muito sobre o nosso sumo sacerdote. Esse é o ministério que ele recebeu depois da cruz, é a verdade pós-cruz. Ele ressuscitou e recebeu esse ministério, porque ser filho não é ministério. Ele recebeu esse encargo sacerdotal, segundo a ordem de Melquisedeque. Deus o fez sumo sacerdote para sempre. Aleluias. Então hoje nós temos um sumo sacerdote com as mãos estendidas nos abençoando. Abra sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 1,
versículo 3. Esse é um versículo que eu cito muito ele aqui. Eu falo muito dele aqui. Efésios 1:3. Como eu disse para vocês, Paulo recebeu toda a revelação do mistério oculto em Deus, que era a igreja. Aleluia. A lei, ela abençoava ou ela amaldiçoava? A lei abençoava ou amaldiçoava? Amaldiçoava. A mensagem da lei era a maldição. Se você não obedecer, amaldiçoado. Não matarás, não roubarás, não. Veja que os 10 mandamentos tudo tem não. Não, 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 não. E tudo passivo de um juízo. Não, 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 não. Paulo chama a lei de um ministério da morte. Porque na lei só havia morte, aquele que fosse pego em adultério, filho rebelde, olho por olho, dente por dente. Aquele que transgredisse um só tio da lei era transgressor de todo o resto. Significa o quê? Às vezes a pessoa nem adulterou, mas se ela mentiu, ela praticou todo o resto. Até o mais bom da lei pecou, que era Davi, o homem segundo o coração de Deus. Olha o desastre que ele causou dentro de um lar. E olha a maldição que se estabeleceu dentro da casa de Davi. Do próprio filho, do próprio irmão pegar a irmã. Do próprio filho Absalão se levantar contra ele. O sofrimento e toda dor ao ponto de Deus chegar para ele e falar: e aí Davi, o que você prefere? Você prefere ser punido na mão dos seus inimigos ou por mim? Davi olhou para Deus e falou: ser punido pelo Senhor. Porque ele sabia que mesmo assim Deus era misericordioso. Mas Paulo tem uma expressão, ele diz assim: horrenda coisa, horrível coisa é cair debaixo da mão do Deus vivo. Então começa a vir sofrimentos e flagelos. Davi fala: não, Deus, o flagelo é meu, não é deles não. Eu que pequei, eu que errei. Depois então se instala só maldição dentro da casa de Davi. Por quê? Porque ele quebrou com a lei. Quando Absalão, seu filho rebelde, se opôs a ele, segundo a lei, Absalão tinha que morrer a pé, mas ele não matou Absalão apedrejado. Segundo a lei, o adultério, quem fosse pego em adultério, tinha que morrer a pé. Ele não morreu, ele cometeu adultério com Betseba. O homem segundo o coração de Deus morreu, falhou na lei. Mas na graça, quando você falha, você não é punido. Você é perdoado em Cristo Jesus. Quando você olha para o sangue, quando você olha para Ele, para o sacrifício dEle, nele você é perdoado. João, na sua carta, na sua primeira carta, no capítulo 1, no capítulo 2, versículo 1, ele diz assim: filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se alguém pecar, saiba que junto ao Pai nós temos um advogado. Pastor, então o senhor está orientando a eu pecar? Não, irmão, graça não é liberdade para eu pecar, graça é a minha liberdade, é a sua liberdade, é a nossa liberdade do pecado, do domínio do pecado. Já não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Isso é uma verdade. Essas canções é que precisam ser cantadas, anunciadas. Já não sou escravo do medo, eu sou filho de Deus. Nós estamos projetando uma música agora nessa live, Graça, de Luma Eupídio, onde ela fala que o que Cristo merecia eu recebi, e o que eu merecia ele recebeu. O meu castigo ele recebeu, e a vida dele eu recebi. Graça,
Maravilhosa graça. A graça, irmão, o evangelho da graça, do favor imerecido. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus? Quando você se amolda da verdade do evangelho, e você toma posse daquilo que você tem, você começa a confessar e viver aquilo que você tem, o que você é em Cristo Jesus. É posição. Condição, irmãos, é antes da cruz. Todos pecadores, arruinados, mortos espiritualmente, fédidos diante de Deus, com seus leprosários. Assim estávamos na nossa condição antes da cruz. Mas agora, depois da cruz, a verdade da cruz, agora pós-cruz, nós temos o nosso posicionamento mediante o que Ele fez. Então, quando você pega o livro de Hebreus, sendo ensinado sobre as alianças, sobre o nosso sumo sacerdote, qual que era a função do sumo sacerdote? Abençoar o povo. Agora olha esse versículo. Bendito, versículo 3 de Efésios. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. De nosso, porque da igreja Ele é Senhor, Ele não é rei da igreja. Jesus não é rei da igreja, Jesus é rei de Israel, o povo, a nação eleita. Da igreja Ele é Senhor. Ele não é seu rei, meu irmão, Ele é seu Senhor. Veja, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O que Ele fez? Responda, leia. O que Ele fez? Você leu, irmão? Efésios 1:3, você leu? Você tem certeza? Ele nos abençoou com todas. Ele deixou algumas de fora? Com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em... Veja, Ele já nos Esse abençoou é passado, presente ou futuro? Hoje. Porque quando Paulo faz a declaração, era presente, sim ou não? Sim ou não? Mas e hoje? Olhando para esse texto, é passado, presente ou futuro? Passado. Veja que no passado Ele nos abençoou. Em Cristo Jesus nós somos, irmão. Esse é um lugar nele. É o lugar dos abençoados. Veja que nele nós somos posição. Aí eu tenho que buscar minha bênção. Eu vou na igreja buscar minha bênção. Eu vou na igreja pro pastor que está fazendo a campanha, está dando livrinho, está dando aliancinha, está dando a cruzinha, a fumacinha, me abençoar. Para com isso, irmão. Recentemente eu tive um embate com aqueles que se julgam ser teólogos nas Escrituras. E aí eu perguntei para eles, me cita um pastor da Bíblia. Me dê o nome de um pastor da Bíblia. Você vê a Bíblia falando de apóstolos, profetas, mestres e evangelistas. Mas você não vê a Bíblia mencionando um pastor. Hã? Quem?
falando homem. Por quê? Agora eu vou responder. Porque ele é o pastor. Entendeu? O pastor da parábola que busca suas ovelhas. O pastor que vai chamar as suas ovelhas, e elas conhecem a sua voz. Judas era ovelha de Cristo? Judas era? Não. Mas Pedro era. Vocês estão entendendo, sim ou não, irmãos? Ele é o pastor. Pastor, mas Paulo fala de pastores, fala. Mas a função do pastor é simplesmente pegar o novo convertido, o bebê que nasceu através do ministério do evangelista, e cuidar dela até a fase do crescimento dela, até um certo tempo, até ela aprender a andar, sair ali dos braços do engatinhar, para começar a andar em Cristo por si só. Porque esse é o evangelho, a maturidade, o crescimento espiritual. Mas quantas pessoas que ainda independem, não conseguem orar por si só, não conseguem viver em Cristo por si só, não conseguem conhecer as Escrituras por si só. Fui ministrar a ceia para uma irmã, uns irmãos de idade ontem, e uma irmã disse para mim assim: pastor, eu nunca li a Bíblia como eu estou lendo agora. Eu nunca li as Escrituras como eu estou lendo agora. E eu olhei para ela assim. Entenda, irmãos, que o mesmo tempo que ela tinha antes é o que ela tem agora. Vocês não entenderam, né? Entendeu? O mesmo tempo que ela tinha antes era o que ela tem agora. Só que ela não se dedicava a ler. Mas agora, por causa de um surto, ela se dedicou às Escrituras. Sabe por quê, irmãos? Porque assim é o ser humano. Enquanto tragédias não acontecem, caos, eles não buscam a Deus. Só que Deus não faz essas coisas para o homem buscar Ele. Deus não coloca o caos na sua casa, estabelece desordem para você buscá-lo. Deus não é assim. Deus não é assim. Não, Deus não. O Senhor não. Essas pessoas só partem para Deus dessa forma. Elas se amoldam de dificuldades, elas passam, surge um problema e às vezes ela está diante da solução, mas ela vai no A, ela vai no B, ela vai no C, ela despreza essa solução. A gente pode ver aí agora com essa questão da pandemia do Covid, desde o começo, não só o presidente do Brasil, mas outros anunciando a cloroquina, fazendo uso, e aí esperou tudo isso, esse caos, isso tudo para aceitar agora. Mesmo assim alguns não aceitam. E aí você vê várias postagens. Eu achei interessante, eu até compartilhei uma, o cara falando: esse remédio provoca isso. E ele disse: você está achando que eu estou falando da cloroquina? Não, eu estou falando da Novalgina. Tá lá no meu Face, vê lá. Como é que fala? As contraindicações que ela causa. E as pessoas, qualquer dorzinha de cabeça, qualquer febrezinha, faz o quê? Faz o quê? Novalgina. E aí vai. Então, irmãos, às vezes o atalho está aqui, mas não, problemas espirituais. Os problemas espirituais, a pessoa vai
no macumbeiro, vai no feiticeiro, vai aqui, vai ali, vai daqui, vai de lá, faz isso, mais aquilo. E às vezes, o nome de Jesus dizendo: sai! O negócio fica bom, né? A solução é garantida. Mas não. Em Cristo Jesus eu sou. Em Cristo Jesus você é. Ele é o nosso sumo. Ele é o nosso sumo. E Ele está com as mãos estendidas. E você tem acesso direto ao trono da graça. Onde houver duas ou mais reunidas em meu, o que Jesus disse? Estou no meio delas. Duas. A irmã é sozinha, né, irmão? Márcia, a irmã é sozinha agora, né? Mas quando você reunir com seu pai, com sua mãe, Ele está lá, na sua casa. Terça-feira, irmãos queriam vir orar, mas ficaram em dúvida se podiam vir orar. Oraram em casa. Irmãos, não espera um prédio, não espera a porta aberta, porque eu digo para vocês e repito, isso tudo tem uma mente diabólica por trás. É a mente do anticristo, é a mente do globalismo, é a mente do anticristo. Por quê, irmãos? Ele tem que fortalecer, ele tem que preparar o território para o anticristo, para ele próprio, o filho da apostasia se manifestar. Não tire os seus olhos do Senhor, nem da palavra. Não tire os seus olhos dele. Porque no mundo, quem está trabalhando nele é o espírito do maligno, para a manifestação da besta, do falso profeta e do anticristo. O falso profeta vai vir da religião. A besta vai vir da política. A besta vai vir da política. O falso profeta da religião. E o anticristo vai ser alguém que vai ser apresentado como Salvador. E eu digo e repito para vocês: o comunismo é o filho de Satanás. O comunismo é o filho de Satanás que briga com o cristianismo, que persegue o cristianismo. É o comunismo. Ele é o filho de Satanás. E esse líder político, ele vai sair desse lugar do comunismo com força para destruir, para agrupar. É o mundo espiritual agindo no natural. Entenda essas verdades. Entenda isso, irmão. A nossa bandeira não é essa. Nossa bandeira é a de lá. A nossa bandeira é uma toalha e uma bacia para lavar os pés. Essa é a nossa bandeira. Uma toalha. Nós temos um sumo sacerdote. E ele cuida de mim. Ele cuida de você. Mas você precisa se posicionar nessas verdades. Leia Hebreus. Leia Hebreus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vai pedir ao Espírito Santo, me dá entendimento em Hebreus. Você pode ter certeza que a luz vai te dar entendimento.
esclarecimento. Eu estava dizendo para a Alessandra hoje, o Charles, vai no nosso canal no YouTube, entra lá no nosso canal no YouTube, vamos projetar aqui para os irmãos verem o nosso canal no YouTube, e você já pega o endereço, se inscrever no nosso canal. Já postei algumas mensagens lá, de outros pregadores, não eu, já nós vamos colocar nossas mensagens lá, nossas não, né, esses ensinos do Espírito, mas eu estava lendo, a gente lê as Escrituras e a gente compreende, quando homens de Deus de alinhamento vêm, às vezes falam aquilo que você leu, que você não entendeu, mas você ficou assim, como isso, como aquilo. E foi hoje de manhã, eu até pus um pedacinho, um trechinho dessa mensagem de Jesus, o nosso sumo sacerdote, lá no canal, nosso canal. Mas eu achei interessante, foi o irmão falando sobre graça, ele falando, e eu postei isso, como os santos do Antigo Testamento se salvaram. E aí eles se salvaram pela promessa, porque os santos do Antigo Testamento olharam para o futuro, eles o viram, eles o saudaram por fé, não por obras. Mas nós que vivemos a promessa cumprida, nós não olhamos para o futuro. Sabe para onde a gente olha? Para trás. O pastor falando, e eu entendo essa compreensão. Abraão, os santos do antigo pacto que se salvaram, eles olharam para o futuro, mas nós olhamos para trás. Já se passaram quantos 1000 anos do sacrifício de Jesus? 2000. Então nós olhamos para trás, mas os santos do antigo pacto, eles olhavam para o futuro. E aonde está isso? Abre aí comigo para a gente encerrar. Hebreus 13. Acho que é 11, 13, deixa eu ver aqui. Hebreus 11, 13. Hebreus 11, 13. Encontrou aí, Charles? Já pode projetar aqui. Não, clica aqui, ó, em cima, isso. Deixa abrir. Só um minutinho, nós vamos apagar a luz, nós vamos encerrar com essa imagem aqui, pode deixar aí. Mas vamos ler aqui, olha isso aqui, vamos ler Hebreus 11, 13, diz assim: todos esses viveram veja, os santos do Antigo Testamento viveram pela fé e morreram sem ter recebido o que havia sido prometido. Eles receberam promessas, mas morreram sem receberem o que tinha sido prometido a eles. Eles morreram, irmão, sem terem recebido as promessas. Aí vem gente cantando aí que quando Deus faz promessa, Ele cumpre. Nós temos que tomar cuidado com esses tipos de canções e ensinamentos. Uma música que eu discordei dela no começo é aquela: se Deus fizer, Ele é Deus. No começo eu discordei dela. Você lembra de eu falar, Chá? Depois eu passei a ouvir essa música, e eu fui entendendo, eu fui compreendendo o que o irmão cantou. Que Ele é soberano diante das Escrituras. Mas olha isso: todos esses viveram pela fé e morreram sem ter recebido o que havia sido prometido. Contudo, viram-no de longe, à distância. Quem que eles viram? Viram quem? Jesus. Viram-no, ó. Contudo, viram-no de longe. No se refere a uma pessoa. Viram quem? Jesus. Viram de longe e à distância o saudaram. E reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra, os quais se expressam dessa maneira, demonstram que estão em busca de uma
pátria. Veja, eles viram de longe, o saudaram. Eles olharam para onde, irmãos? Para o futuro. Mas nós agora olhamos para onde? Eles receberam promessas e viveram por fé. Agora nós estamos na promessa, que é Cristo Jesus, mas nós olhamos para trás, para a cruz há 2000 anos, entre cruz, morte e ressurreição. Nós vivemos a promessa. Eles desejaram viver nesses dias, mas só o cumprimentaram e o saudaram. Eles foram salvos pela fé, pois esses viveram pela e não pelas obras, pela fé. Porque é pela fé, irmão. Diga para o seu irmão aí, é pela fé. Pela fé. Mas a minha fé nele me faz ter obras. Mas as obras de um salvo, de um filho, de um lavado e remido no sangue do Cordeiro. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus? Apaga aí, Juninho, fazendo favor. Pode apagar tudo. Dá para ver belezinha aí, os irmãos? Irmãos, esse é o nosso canal no YouTube. Se você escrever Fé e Vida Igreja Cristã, você vai cair em cima do nosso canal. Você vem, tem início, playlist, canal, discussão sobre, eu já postei alguma coisa. Você pode se inscrever. Já tem 6 inscritos, você vai lá e escreve, entendeu? Toda vez que a gente postar algo, você vai ser informado que nós postamos algo no nosso canal, amém? Então, como eu disse, como as pessoas do Antigo Testamento eram salvas, parte disso, Jesus, o nosso sumo sacerdote, Joseph Prince, Revolução da Graça, parte 2, a Revolução da Graça, parte 1, e essa é a canção Maravilhosa Graça. Alguns vídeos que nós já colocamos no nosso canal, mas nós vamos colocar as nossas mensagens, os nossos vídeos de eventos, de tudo, para estar no YouTube. Em breve nós vamos mudar, em vez de fazer a transmissão, fazer a live pelo Facebook, nós vamos fazer direto pelo YouTube e jogar no Facebook. Nós estamos trabalhando para isso aqui, esse tempo nosso aqui, investindo, amém, irmãos? Por isso nós descemos o Data Show, o painel, o fundo, compramos esse pedal, nós, irmãos, têm ofertado, né, ofertas pessoais, comprar isso daqui, essa aparelhagem. Nós vamos partir para comprar uma câmera, já nós temos o nosso Davi, departamento audiovisual da nossa igreja, para cuidar dos nossos irmãos também, Uberlândia, fora, irmãos que nos assistem e que têm um alinhamento com a graça. Amém, amados? Amém, amados? Amém, amém? Diga glória a Deus. Vamos ficar de pé. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti a glória dele. Que você viva no seu posicionamento em Cristo Jesus. Que você não pise no sangue de Cristo, isso está escrito em Hebreus. Porque aqueles que não vivem a graça e se amoldam à lei e legalismo, eles pisam sobre o sangue de Cristo Jesus. Mas nós não. Procure o Espírito Santo, o alinhamento com o Espírito Santo, tenha entendimento, seja crente. Seja crente. Aleluias. Aleluias. Obrigado, Jesus, por essa escola da fé. Obrigado, obrigado, obrigado. Eu oro, Pai, por todos aqueles que nos assistem, aqueles que estão com problemas, Pai, espirituais, físicos, financeiros. A graça, ela é abundante, a graça é para todos, mas a bênção é para os filhos. Por isso, Espírito Santo, que essa bênção, ela venha sobre a tua igreja, no entendimento, no esclarecimento e na verdade. Amém, amém e amém. Diga graças a Deus. Meu querido, domingo nós estaremos aqui, amém, celebrando, ministrando. Vá em paz, né? Só despeça do seu irmão assim: a paz do Senhor, a paz do Senhor, shalom, shalom, e vai na fé e na graça de Jesus Cristo.